pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Meandros, o podcast onde a ciência flui para o debate público. Aqui é o Luciano Queiroz e converso com o divulgador de ciências Luiz Bento. Fala, galera. E a jornalista Renata Fontaneto. E aí, tudo bem? Nesse episódio vamos falar sobre a publicação do segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar da Rede Pensan. No segundo bloco, iremos abordar o caso da cientista que teve seu título de mestra anulado porque tinha tido um filho. E no terceiro e último bloco, iremos tratar da recente capa da revista da Science, que trouxe uma matéria sobre astronomia maia. Então, vamos direto para o primeiro bloco. Para nos ajudar a introduzir esse assunto, convidamos a Beatriz Alves, ou Bia, para os íntimos, integrante do Meandros, mestranda no programa de pós-graduação em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde pesquisa sobre segurança alimentar e políticas públicas, e também é filiada à Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensan. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô num lugar um pouquinho diferente no microfone aqui no Meandros e percebendo o tamanho do desafio que a gente coloca para os nossos convidados para falar em tão pouco tempo e tão bem sobre os assuntos que a gente traz aqui no podcast, e eu espero que eu esteja à altura dessa participação. Mas vamos lá, eu imagino que boa parte de vocês já deva ter visto, seja na televisão ou na internet, comentando com algum amigo, os dados que foram divulgados agora nessa última quarta-feira, no dia 8, pelo inquérito da Rede Pensan, né, o segundo Vigisan, e esses dados, é claro, eles são muito alarmantes e eles expressam de uma maneira científica o que a gente já vinha percebendo e falando há muito tempo, principalmente nesses últimos 2 anos de pandemia, de que a fome no Brasil, ela piorou e piorou muito. Eu acho importante a gente lembrar que esse já é o segundo inquérito lançado pela rede desde o começo da pandemia, e é muito interessante que a gente tenha esses 2 dados para que a gente possa ver como que a insegurança alimentar, em todos os seus níveis, avançou sobre a população brasileira nesses últimos anos. O que eu queria destacar aqui primeiramente é que, em matéria de escopo, o segundo Vigisan, ele tem um mérito ao ser bem mais abrangente na sua amostragem, né? Ele teve entrevistas com 12 mil domicílios, em quase 12 mil domicílios, tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais, de 577 municípios de todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Então isso ajuda a gente a ter uma noção, uma dimensão ainda maior do problema da fome aqui no Brasil, né? Ele, assim como o primeiro inquérito, também apresentou esses dados desagregados sobre as regiões do país, assim como dados sobre gênero, raça e cor, escolaridade, além de também propor um olhar sobre a relação entre a renda, o emprego e a insegurança alimentar. Um avanço que eu queria destacar em relação à apresentação dos dados foi também que ele trouxe um pouco sobre o acesso da população a grupos de alimentos e como que isso se relaciona com a insegurança alimentar. Então, o inquérito ele apontou, por exemplo, que a insegurança alimentar moderada ou grave compromete o acesso a alimentos que constituem boa parte da cesta básica brasileira, que são o feijão, o arroz, as carnes, os vegetais e as frutas. Eu acho que isso coloca uma questão aí para o futuro da gente pensar também a qualidade dessa alimentação que está sendo feita pelos brasileiros, e isso é claro quando ela é feita, né? Durante a apresentação do relatório, né, a mesa de apresentação aconteceu no Encontro Nacional da Rede, também foi feita essa mesa no dia 8, os representantes eles foram unânimes em apontar como que a fome tem raízes históricas aqui no nosso país, né? Eu acho que isso remonta muito, inclusive foi algo que eles trouxeram também, ao que já era falado por Josué de Castro, que é um dos grandes pensadores brasileiros do século XX, uma referência quando a gente fala sobre fome no Brasil, e ele trouxe na obra dele, que é seminal, que é a Geografia da Fome, que foi publicada em 1946, que a fome, ela não era resultado de causas naturais, mas ela é sim fruto da ação humana, das escolhas políticas e econômicas que são feitas. Ou seja, a fome, ela é uma situação essencialmente social e política. A gente tem que ter sempre isso em mente. Essas múltiplas crises que a gente está vivendo, a sanitária por conta da pandemia, mas também econômica e política, elas são parte de um contexto gerador de fome que ele é multidimensional, ele passa por diversos fatores, diversas questões. Ele não se limita ao período pandêmico, isso é muito importante. E eu acho que, mais ainda, a gente precisa ter em mente que isso passa por um projeto político de desmonte institucionalizado de políticas públicas de combate à pobreza e de combate à fome. Além, é claro, de uma precarização muito grande que a gente está vendo no trabalho e de manutenção de um racismo estrutural, que tudo isso junto aprofunda ainda mais as desigualdades que a gente tem no nosso país
e resultam nessa piora tão expressiva dos índices de segurança alimentar. É importante a gente ter em mente que a alimentação, ela é uma atividade básica para a nossa vida, e por isso mesmo a comida na mesa é um direito que precisa ser assegurado e não constantemente violado, como a gente tem visto acontecer aqui no Brasil. Os dados que foram apresentados pelo Vigisan, eles são uma amostra muito clara de que o nosso país precisa reconstruir urgentemente instituições públicas e colocar a questão alimentar no centro da política nacional. A gente precisa trazer isso para o centro da agenda política do Estado. A fome tem que ser prioridade. Esse monitoramento da segurança alimentar que é feito pelo inquérito e a divulgação de todo esse trabalho científico por trás dele, ele é um primeiro passo para a transformação dessas informações e ações políticas efetivas. Eu acho que a divulgação desses resultados, especialmente em 2022, que é um ano tão crucial para os rumos da política brasileira, é de suma importância para que nós, como cidadãos, possamos buscar por novos caminhos que tirem o Brasil desse obscurantismo que a gente está vivendo nos últimos anos. A Bia já fez uma belíssima introdução sobre o assunto, e eu acho que agora a gente pode destacar uma fala dela sobre a raiz do problema, porque é uma raiz social e também política. Hoje, 9 de junho, que é o dia que a gente está gravando, a gente teve o presidente Jair Bolsonaro pedindo num evento com empresários do setor de supermercados a redução da margem de lucro em cima dos alimentos que compõem a cesta básica. E aí a gente tem, por exemplo, alimentos como óleo de soja, leite, ovos, açúcar e café. E ele fez um apelo especial porque ele sabe que tirar o alimento do prato das pessoas é um risco para sua reeleição. E é muito significativo que ele peça isso num evento da Associação Brasileira de Supermercados, acompanhado de seu ministro da Economia, e ainda diga que agradece muito quem puder baixar a margem de lucro e, abre aspas, e se não for, é porque realmente não é possível, fecha aspas. E aí, assim, outras coisas para a gente poder discutir, A insegurança alimentar está intimamente ligada a uma má gestão política que perpassa as decisões que levam a uma inflação atualmente de 11,73% no acumulado dos últimos 12 meses. E outro dia, circulou no Instagram, se eu não me engano quem postou foi o jornal O Globo, um encarte do supermercado do ano de 2001, com preços, que estavam vigentes na época. E aí, gente, tinha uma lata de leite ninho custando R$ 2,79, uma lata de Nescau a R$ 1,96 e um pacote de biscoito Aimoré a 59 centavos. É bizarro. Essa semana também, Renata, recebi no grupo de zap dos calouros, da Biologia da UFRJ, uns longínquos 2002, um ingresso da nossa festa chopada que custou o caríssimo R$10 com bebida liberada, incluindo caipirinha, cerveja, Olha só, pra quem tá em 2022, 20 aninhos atrás, olha como é que era a situação, hein? R$10. Não, cara, sei lá, eu acho que traz pra gente uma perspectiva, assim, do quanto a gente era feliz naquela época, E talvez a gente soubesse ou não sabia, não sei. Mas, enfim, eu acho que a população brasileira, de uma forma geral, eu acho que talvez fosse mais feliz, Nessas épocas em que, pelo menos, você podia ter certeza que você ia conseguir preencher seu prato, de forma adequada. E aí eu acho que não é apenas diminuindo a margem de lucro dos empresários que se resolve o agravo da fome. É reconstruindo a política nacional voltada para as nossas cadeias produtivas, para uma distribuição adequada e, claro, tendo um carinho especial para os pequenos produtores e para a agricultura familiar e para o incentivo a uma alimentação saudável. Não dá para achar que miojo, biscoito e salsicha compõem o prato. A alimentação nutritiva, balanceada e adequada é direito e não é luxo. A gente já falou disso no episódio 13 do Meandros. E aí, pegando mais dados do relatório, que a Bia já trouxe, e abordou lindamente no áudio, a gente tem, por exemplo, no site Olhe para a Fome, 33,1 milhões de pessoas não tinham o que comer. E dando o contexto, sobre esse dado, desde o último relatório do fim de 2020, a gente saltou de 9% de domicílios com moradores passando fome para 15,5%. Esses 33,1 milhões de brasileiros em situação de segurança alimentar significam um aumento de 14 milhões de pessoas que enfrentam a fome no dia a dia. Mais da metade da população do país, 125,2 milhões de pessoas, vive com algum grau de insegurança alimentar, e a gente já abordou no episódio do Meandros que eu falei para vocês, que são 3 níveis, de insegurança: leve, moderada e grave. O site também traz pra gente que o Brasil já foi referência no combate à fome. Entre os anos de 2004 e 2013, a gente tinha políticas públicas mais fortes de erradicação da pobreza e da miséria, o que contribuiu muito para a redução do quadro de fome para menos da metade da taxa inicial, que era de 9,5%, e aí com as políticas públicas foi para 4,2% de lares brasileiros nessa situação.
Bem, eu acho que a Renata comentou muito bem, né? E sobre como na verdade, a fome no Brasil, o aumento da fome claro, é um fato, né? E aqui no Meandros, você sabe que ouvindo a gente, acompanha a gente preza muito pela ciência. Então a gente tem que olhar não só os dados de aumento da fome, com outros dados que estão indicando pra gente o porquê, né? Até dando justificativos do porquê desse aumento, né? E eu acho que até nesse dia, essa semana também, né? Tivemos um comentário, né, do clã, né? Do nosso líder do executivo máximo, né? De quem recebe o Auxílio Brasil, né? De R$400 não estaria passando fome, né? Como se fosse uma inverdade esses dados da fome no Brasil. O próprio nosso líder máximo executivo já comentou também que ele anda na rua e não vê gente, né? Que nem na África, né? Gente magérrima, né? Então é incrível como é mais uma mentira em cima de mentira, né? Sobre a situação atual do Brasil, que é seríssima, né? E eu vi hoje também, acho que foi publicado hoje, até é um dado feito pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas, voltados para a população em situação de rua da UFMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, mostrou que só esse ano, de janeiro a maio, né, em poucos meses, nós tivemos um aumento de quase 26 mil novas pessoas que foram registradas em cadastros federais, né, do governo federal, em situação de rua, que passaram a ser registradas, né? Isso tirando, claro, as pessoas que nem chegam a ser registradas, né? Esse é um aumento significativo relativo a 2021, que já foi um ano extremamente difícil, né, no meio da pandemia, e os dados mostram que quase 70% dessas pessoas registradas, os novos moradores de rua, moradores não, né, pessoas em situação de rua, são negros, né? Então, imagina você, né, que está em situação de rua em plena pandemia, então considerando risco de saúde, fome, falta de emprego, e você considerando, claro, todo o desmonte de políticas públicas de segurança alimentar que a gente vem tratando aqui nesse bloco, né? Eu sei que eu acho que pro ouvinte, né, você que está ouvindo a gente aqui, a situação de fome não deve passar muito perto de você, da sua família, pelo menos de mim, não. Então é muito difícil a gente conseguir se colocar no lugar dessas pessoas, né? Então precisa realmente de muita empatia. Mas o que a gente sabe aqui é tentar entender esse buraco, né, de políticas públicas que a gente está passando. A gente pode trazer alguns dados que vão mostrar pra gente o porquê que a gente quer nessa situação. E um veículo jornalístico que a gente já cita muito aqui no Meandros, você deve conhecer, que é o Joio e o Trigo. Se não conhecem, por favor, entre no site deles. Eles fizeram um levantamento, claro, essa informação não é clara nesse governo, né? Várias informações, dados públicos não são claros. Então foi uma pesquisa, né, feita por esses jornalistas, né? Na verdade, eles fizeram um trabalho de pesquisa que envolveu diversas fontes, inclusive fontes oficiais do governo, né, de você pesquisar e pedir pela lei de acesso à informação esses dados. E esse veículo jornalístico mostrou que vários programas do governo federal encolheram, ou terminaram, ou diminuíram ao ponto de quase não existirem mais. Um programa que é o Cisternas, programa de cisternas do federal, que leva água para áreas rurais, ele encolheu quase 97% nos últimos anos, né? Um outro programa, que é de aquisição de alimentos, que compra alimentos de agricultura familiar e distribui para instituições carentes, diminuiu quase 80% nos últimos anos, entre 2014 e 2020. E a gente teve, claro, de forma muito emblemática, quem aqui acompanha as notícias deve ter ouvido falar, em 2019, no final de 2019, em setembro, foi extinto o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é o CONSEA. É um órgão muito importante, né? Desde 2013 ele atuava muito monitorando o andamento desses programas alimentares. Ele foi criado em 93 e foi extinto em setembro de 2019, né? Então é uma forma muito simbólica como você acaba com um conselho formado por entidades públicas, pessoas notórias da área que trabalham com segurança alimentar, que controlam, né, esses programas. Você extinguir ele realmente é uma coisa muito simbólica deste governo, né? Então eu acho que, assim, finalizando, eu acho que é importante sempre pensar em saídas, né? Ou pelo menos em diminuir o impacto da fome nos últimos anos no Brasil. Então a gente tem que pensar um pouco para frente. Eu acho que a saída principal sempre é aliar a ciência na produção dos dados e, claro, você melhorar políticas públicas considerando essa produção de dados consistente. Então é muito importante que a situação atual seja, e as pessoas reflitam que é importante ter política pública focada e sendo gerada e trabalhada a partir de dados sérios, como essa pesquisa que a gente trouxe esse bloco mostra. E eu acho que é nosso papel aqui no Meandros sempre levantar esse debate, né, já que eu acho que dentre os temas mais urgentes que tem no país atualmente, o que mais tem é tema urgente no país, mas é claro que a fome é o mais urgente deles e por isso que a gente aborda sempre aqui no Meandros. Acho que, como diria o Betinho, quem tem fome tem pressa, né? Então isso é muito importante. Então, assim terminamos nosso primeiro bloco. Esperamos em próximos episódios que vem a gente ter notícias melhores em relação à fome. Esperamos muito em breve, né? Que a gente consiga reverter isso. A gente já reverteu uma vez. A gente consegue fazer de novo, com certeza. Então fiquem com o segundo bloco.
Neste segundo bloco, iremos abordar o caso da cientista que teve seu título de mestra anulado. E o motivo foi: a universidade alegou negligência, mas ela fez a defesa da dissertação grávida e não conseguiu entregar a versão corrigida porque estava no pós-parto. Rê, nos explique um pouco mais sobre esse caso. Nossos ouvintes já devem saber, né? Porque o caso ganhou ampla repercussão. E a gente pode começar dizendo que a gente tem notícia boa para contar, né? O caso foi resolvido a favor da pessoa que fez a denúncia. E aí, é uma notícia com início, meio e fim, e mesmo ela tendo sido, né, resolvida, eu acho que diz muito sobre a nossa academia, né, a academia brasileira atualmente. E por isso é importante aproveitar o momento, todo esse debate, para a gente poder trazer isso para o programa. O que rolou foi que no dia 30 de maio, a mestra Âmbar Soldevila Córdoba postou uma denúncia no seu perfil pessoal, dizendo que tinha perdido o título de mestra porque tinha tido um filho. Ela tem 29 anos, né, uma jovem bióloga, e teve o pequeno Caetano de 8 meses durante o mestrado. Ela estava no último ano de mestrado na Universidade Federal de Ouro Preto e engravidou. Com 36 semanas de gestação, né, naquele barrigão, apresentou a pesquisa, né, defendeu a sua pesquisa. E aí já começa o absurdo porque ela teve a licença maternidade negada, porque o argumento foi que a criança nasceria fora do período de vigência da bolsa da CAPES que ela recebia. A banca a aprovou durante a defesa e o neném nasceu 19 dias depois da defesa dela. Ela pediu uma extensão do prazo após graduação para poder entregar a dissertação em sua versão final e recebeu um não, já que no manual do aluno consta que o prazo é improrrogável e que ela tinha também que entregar o artigo relativo à pesquisa. E aí, eu acho assim, né, o fato é que ela não teve o pedido aceito, né, levaram o caso dela para o colegiado do PPG, e ela não conseguiu entregar a tempo. Houve uma movimentação jurídica e burocrática dentro da UFOP para ver em qual regimento o caso dela se encaixava. E a Âmbar, nesse meio tempo todo, né, nesse fuzuê, ela conseguiu terminar nesse período de pós-parto, mesmo fora do prazo, e foi lá e deu para o PPG a versão final da dissertação. Só que, mesmo assim, mesmo ela conseguindo fora do prazo, ela entregou a pesquisa dela, ela teve o título negado e a universidade alegou negligência. E aí eu vou abrir aqui umas aspas para colocar uma fala dela que me tocou muito no relato dela, que é o seguinte: meu direito ao resguardo pós-parto foi completamente ignorado. Minha maternidade foi silenciada. Não existe igualdade de gênero na pós-graduação. Você acabou de ter um filho, se vire e trabalhe com o tempo que você tem. A postagem que ela fez no Instagram já está com quase 56 mil curtidas, foi muito acolhida por diversas mulheres e a Âmbar, felizmente, foi acolhida por uma rede de apoio. O coletivo Parents in Science, que discute a parentalidade dentro da ciência, abraçou a causa e fez um texto muito político e coerente no Facebook, dizendo que a maternidade não é o problema. O problema é a universidade que não muda as regras arcaicas que foram feitas para as pessoas que precisam produzir em nome da ciência. E a gente sabe o que está em jogo. É a bolsa de produtividade do pesquisador em alto nível no CNPq, é a nota do programa de pós-graduação, é o sistema patriarcal que favorece homens dentro da ciência, infelizmente ainda em voga em muitos espaços acadêmicos, e é essa ciência excludente que prefere privilegiar os perfeitos e muito produtivos em vez de seres humanos que estão tentando construir uma ciência mais humana. E eu acho muito bonito, eu sinceramente assim, eu fico muito tocada em ver essa movimentação feminista toda, esse movimento político de mulheres em defesa de uma aluna que estava em situação de vulnerabilidade social, financeira e também com um emocional super mexido. Isso acabou resultando no título dela tão merecido, como ela anunciou ontem no Instagram. Só que se as regras desse jogo injusto não mudam, a gente vai continuar tendo um sistema que põe as alunas em situação de transtornos de ansiedade, depressão, desistência do curso e, pior ainda, em último caso, desistência da própria ciência. E a gente não quer as mulheres desistindo da ciência, a gente quer a ciência sendo transformada por mais e mais mulheres. Excelente introdução, Rê. Eu vou fazer alguns comentários aqui mais na linha da minha experiência e também o Luiz e a Renata com certeza vão poder contribuir em relação à nossa experiência de pós-graduação e a gente vê umas coisas bem bizarras de vez em quando no meio acadêmico. E assim, eu confesso que eu nunca tinha visto a titulação da pessoa ser condicionada à entrega das correções da dissertação ou tese
e a submissão da publicação de um artigo. O ponto final de uma pós-graduação, estricto sensu, né, mestrado e doutorado, é a defesa. E aí, curioso para saber como é que estavam as regras desse programa de pós-graduação especificamente, eu fui dar uma olhada no regimento, tanto da universidade quanto do programa específico. Essas questões estavam lá, então a partir do momento que a pessoa defendeu, ela tem 6 meses para entregar as correções da dissertação, da tese e submeter um artigo ou publicar um artigo. Então assim, tudo bem, essas regras estão lá, elas foram criadas pelos docentes do programa de pós, sem considerar diferentes situações que podem acontecer e sem considerar casos específicos assim também, como o da Amba, mas também casos de outras mulheres que têm filhos durante a pós-graduação. E assim, só para entender, quando a pessoa finaliza e apresenta, faz a defesa e é aprovada, acabou ali, a entrega da correção é uma convenção, com o objetivo do texto que vai estar disponível na biblioteca depois é que esteja melhor, é que esteja mais bem acabado. Mas essas mudanças da banca não são mudanças estruturais que vai modificar todo o trabalho, são coisas que ela pode reescrever um pouco ali, um pouco aqui, para deixar ele melhor. Se fossem questões estruturais, ela teria sido reprovada ou aprovada com considerações, algo do tipo, dependendo do programa, e teria, normalmente são 3 meses para apresentar novamente, o que não foi o caso, ela não foi reprovada, ela foi aprovada. Então, a partir daquele momento, ela é mestre, né? E condicionar o título a entrega da correção e a um artigo leva a gente para um caminho ruim, assim, né? Muito nessa pegada de produtividade pura e simples, e a gente esquece muito do objetivo da pós-graduação, que é formar cientistas com senso crítico, né? Não meros produtores de artigo, né? Não uma linha de produção onde a gente tem um modelinho, faz as figuras todas iguais, escreve, manda para a revista e não gera impacto, né? E assim, do meu ponto de vista, a publicação de um artigo sempre foi, na minha cabeça, a última etapa do se fazer ciência, né? A gente faz uma pergunta, a gente cria uma hipótese, testa, coleta os dados, analisa e divulga. Se a gente não divulga as nossas descobertas, né, por meio de um artigo, ninguém vai ficar sabendo. É como se a gente pegasse aqui no Meandros, fizesse esse roteiro super legal, bacana, gravasse aqui hoje, na quinta-feira que a gente tá gravando, editasse e deixasse só aqui pra gente. Se a gente não colocasse no nosso feed pra vocês ouvirem, sabe? É um pouco parecido com isso. Então, ao invés da gente incentivar que os alunos tenham essa cultura, tenham esse costume de escrever artigos, né? A gente cria essa cultura de escrita dentro dos programas de pós-graduação, tendo um trabalho coletivo, orientador junto da pessoa, ajudando, né? Um aluno de mestrado, de graduação, mestrado, às vezes não pegou para escrever um artigo inteiro em inglês, e é realmente um negócio de prática, de experiência. Depois do primeiro, o segundo é bem mais de boa. Se a gente tivesse mais essa cultura, talvez a gente conseguisse gerar mais resultados do que fazendo o que a maioria dos programas de pós-graduação estão fazendo hoje em dia, que é obrigar os alunos a publicar um artigo, chegando ao ponto de condicionar a titulação a isso. Então, o Brasil tem umas lógicas bem invertidas, né? E parece que a coerção sempre é a solução para tudo, ao invés da gente tentar criar um ambiente acadêmico que estimule mais, que incentive a pessoa a fazer o processo. Não, vamos fazer uma coerção que vai dar certo. A gente vai cumprir todas as metas da CAPES e vai ganhar mais recursos, né? E sendo que o objetivo final é formar cientistas críticos que vão ajudar a gente a construir uma sociedade melhor. O próprio sistema, ele influencia isso, né, Luciano? Ele estimula isso, né? Acho que essas regras das pós-graduações não são feitas baseadas no bem da ciência, baseadas no progresso de como a ciência deve ser feita. As pós-graduações precisam de bolsas, e você recebe mais bolsas e é maior pontuação na CAPES. Para receber uma pontuação na CAPES, você tem que seguir algumas regrinhas, e uma das regras é isso, é o tempo que o aluno demora para defender, né? Então, se o aluno demora mais, atrasa mais a tese, então a pós-graduação vai perder pontos, perde pontos, pode ganhar menos bolsas. Enfim, é um ciclo que só vai ser terminado quando você rediscutir as regras, né? E para rediscutir as regras, você tem que conversar, você tem que pensar, você tem que realmente chegar num ponto de política entre quem, né, tá acima, né? Tanto na CAPES, NPq, como nas pós-graduações, de entender e pensar no que seria melhor para os alunos, né? Eu acho também que a gente tem um vício muito no Brasil de a ciência é produzida por pós-graduandos, né? Que são com a bolsa que não é aumentada há alguns anos, né? Então a bolsa é completamente defasada, e muito da produção brasileira acadêmica depende de pós-graduandos, né? Então você joga ainda mais você aumenta ainda mais a pressão neles para você produzir. Os orientadores, né, estão cheios de alunos, burocracias da universidade também não tem tempo para publicar, jogam pressão em cima dos pós-graduandos, que não conseguem produzir trabalhos de tanta qualidade. Você está no meio da sua dissertação de mestrado, escrevendo ela, você vai ter tempo para parar, para pensar, para formatar para uma revista, para pensar numa hipótese melhor, né, para
adaptar seu texto, tradução, enfim. Então, acho que é um sistema que ele precisa ser repensado, né? Então, acho que tem muito problema pra gente tratar aí nesse tema. Vai voltar com certeza ao Meandros. Muito bem, então assim encerramos o segundo bloco e vamos para o terceiro e último bloco. Por fim, neste terceiro e último bloco, iremos tratar da recente capa da revista Science, a revista americana, que trouxe uma matéria sobre astronomia maia. Luiz, o que você preparou para nós? Bem, eu acho que para começar esse tema, eu publiquei, né, essa semana um microtexto, talvez um nanotexto, na rede social lá do Passarinho Azul, né? Que dizia mais ou menos assim, né? Eu lembro de uma polêmica antiga nessa rede aqui, que fanboys de ciência achavam um absurdo o livro didático brasileiro que citava astronomia indígena, que era um atraso, é coisa de comunista, né? E aí veio essa capa da Science, né, como o Luciano citou, e chegou, vem aqui, deixa eu te contar uma coisinha, né? Então foi basicamente isso. Por aqui, né, por áudio faz menos sentido, né? Mas o que eu citei, assim, numa segunda-feira bem comum no Twitter, que é a treta reina sempre, né? Onde que eu chamo carinhosamente dessas pessoas de fanboy de ciência, né? Para quem não conhece esse termo, é aquele cara, eu falo cara porque normalmente é um homem branco, né, de meia idade, que ele adora ciência, mas ele detesta as pessoas, né, ele gosta só de ciência. E essas pessoas diziam, né, na época que é errado ter astronomia indígena em livro didático, em escolas do Brasil, algo como naquela linha que a gente conhece, né, que no Brasil tudo é errado, né, que a gente só dá valor porque está atrasado. Lá nos Estados Unidos, que é tudo bom, povo inteligente, que gosta de ciência. No Brasil ninguém gosta de ciência, né, aquela babando, assim, escorrendo aquela raiva do lado, assim, né? Que a gente sabe que não é o caso, né? Ele tá muito longe, né? Acho que isso não poderia estar mais errado, né? Esse artigo que saiu foi capa da Science dessa semana, que é uma das revistas de mais prestígio, né, científico do planeta, né? A gente pode discutir até esse prestígio, mas é uma revista importante na área, é da ciência em geral. Ela fez uma capa sobre esse tema e o título do artigo foi um artigo de revisão jornalístico, mas que tratou de como a ciência está vendo com outros olhos, como cresceu na última década a visão sobre a astronomia indígena, que é um termo muito citado, mas especificamente foi sobre Maia. E o título é interessante, que é o que os antigos maias viam nas estrelas. Os seus descendentes cientistas se juntaram para descobrir, né? Então, literalmente se juntaram mesmo, né? Então, os descendentes maias estão trabalhando diretamente como colaborador mesmo, até como coautor em artigos, né? Então, não só como fonte, não só como aquela pessoa que está lá e que está contando para a gente isso, né? Estão participando ativamente, né? Então, um trabalho em conjunto. Bem, o artigo em si ele é bem interessante, a gente vai colocar aqui na descrição do episódio para quem quiser ler, e ele trata muito de todo esse histórico de preconceito e racismo que existe, né, tratando desse tema, né? Mas não só isso, né? Ele não para aí, né? Ele fala muito como é que os brancos invadiram as Américas, né? Para quem não sabe, foi literalmente isso, né? E lutaram diretamente para esconder esse passado, né? Não só esconder, como acabar com esse passado, né? Com os registros, os resquícios, né, desse passado fascinante dos povos originários, principalmente relativos à astronomia, né? Então a gente tem várias referências nesse artigo da Science sobre outros, publicados em outros periódicos importantes, artigos científicos dos últimos 10 anos, que trazem mais informações de como a astronomia maia foi relevante e faz parte da história do seu povo, né? É indissociável. E como isso é importante, inclusive está sendo passado para as futuras gerações, né? E eu acho que um ponto bem interessante, que eu acho que um resumo um pouco do artigo, é como os astrônomos maias, sim, é isso mesmo que você está ouvindo, né? Astrônomos maias que trabalhavam naquela época, pessoas específicas que trabalhavam para ler, né, ver as estrelas e calcular isso. Eles conseguiram, a partir de métodos próprios, né, criar com precisão absurda, né, que assim, é questão de minutos mesmo, comparando com a astronomia moderna, ocidental. Então eles construíram calendários que, sei lá, de 2.000 anos atrás, que funcionam simplesmente até hoje. Então eles resolveram problemas locais ligados à agricultura e outros com esse tipo de calendário, né. Para mim, isso com um método quantitativo próprio, registrado por escrito, isso é ciência com C maiúsculo, né. Então eu acho que a astronomia ele é um campo um dos mais antigos campos de conhecimento do ser humano, e eu acho que cada povo ele vê, interpreta e calcula o movimento dos astros da sua própria forma, né, se conectando à cultura e ao contexto local. E esse artigo da Science ele traz mais visibilidade para a astronomia maia, e eu acho que é muito interessante porque com certeza é um dos conhecimentos mais interessantes que a gente já teve nesse pontinho azul aqui no nosso sistema solar, né? Então um recado para você que ouve o Meandros, gosta de ciência, né? Se você gosta de astronomia, eu acho que você tem que talvez passar um pouquinho, né, da fase de ser só, né? Ou pode ser também, né? Mas ser só fanboy de milionário, ou bilionário, ou trilionário, né? Quem sabe? E espectador de lançamento de foguete. É bonito, né? Mas tem tanta coisa legal pra gente aprender, estudar, né? Eu acho que a gente tem muita astronomia boa que foi produzida nos últimos 2.000 anos aqui no hemisfério sul, né? Que a gente tem que dar um pouco mais de valor. O Luiz estava falando aqui de calendário maia, né? E a gente ficou muito com aquele negócio de 2012, que é, né, uma besteira. Mas a música, uma música que saiu recente do Residente,
This Is Not America, que ele tem 2 trechos, né, que ele fala: se les olvidó que el calendário que usam se lo inventaram los mayas. Então ele fala, esse calendário que vocês estão usando aí, né, esses canalhas. Muito bem, Rê, seus comentários. Então, eu acho que esse programa aqui, ele corre o risco de ser, sinceramente, um dos meus favoritos, né? Porque a gente junta uma pauta super feminista, que é maternidade na ciência, a essa pauta muito social, né, e necessária, que é o reconhecimento, né, de saberes de povos tradicionais. A gente estava conversando com a Iana, né, para pauta este bloco específico, e para quem não sabe, a Iana agora é a nossa querida nova aluna de doutorado, aprovada em sua qualificação de meio de curso, e ela não pôde estar aqui hoje porque justamente ela está apresentando, então lá vai um parabéns enorme para a Iana. Beijo, te amamos. E a Iana comentou justamente o seguinte pra gente: é uma sociedade ricamente construída, com cultura pulsante, olhando para o céu e tentando entender o mundo, olhando em volta e tentando tirar provas, evidências e fatos sobre aquilo que estava rodeando eles, né? E aí, gente, se isso não é ciência ou construção de ciência, isso é o quê, né? É pura observação? É uma visão de mundo exótica, na visão de muitas pessoas erradas? É tentativa e erro? Tem gente que vai chamar isso do que quiser, mas pra gente aqui, a gente chama de ciência mesmo, e produção de conhecimento. Porque uma das coisas que a gente aprende quando estuda o método científico é que a observação é parte super importante do fazer científico, assim como a formulação de hipóteses e o teste dessas hipóteses. Os maias fizeram perguntas, elaboraram hipóteses, observaram e tentaram dar sentido para o mundo real. Eles não publicaram nada em nenhuma revista que custa o olho da cara e nem comprovaram produtividade no Lattes nenhuma, mas eles se aventuraram a tentar conectar pontos da realidade, e naquela época aquilo foi importante para eles. Assim como foi importante para os povos originários do Brasil, antes do Brasil ser Brasil. A observação do céu para muitos povos indígenas brasileiros fez perceber quando a pororoca acontecia, que é aquele encontro das águas do rio com as águas do mar que ocorre na Amazônia. Saber a época lunar também era importante porque dava indícios sobre o comportamento animal, e a movimentação celeste ajudava a prever fenômenos. Isso é simplesmente um sistema inteiro de organização do dia a dia e das estações, enfim, sobre tempo por meio de produção intelectual. E em vários relatos sobre a relação de povos originários com o céu, a gente percebe uma conexão muito profunda com a natureza. Ou seja, aquilo que eles observavam lá em cima ajudava eles a tentar achar uma relação com o que acontecia aqui embaixo. E para você fazer conexão, vamos combinar que você observou muito um determinado fenômeno para ter essa percepção harmoniosa e criteriosa sobre o que está interferindo no que, né? Eu queria só comentar, falando essa parte de ciência, se é ciência ou não, né? É a polêmica, né? Mas eu acho que é interessante pensar que na ciência, uma das coisas mais importantes é a sua hipótese perdurar, né? A ciência a gente não busca a verdade. Na verdade, a gente sempre busca a verdade, mas a gente não atinge, né? A gente tá lá, né? Mas quanto mais a sua hipótese perdura, melhor foi a sua hipótese, seu teste, né? A sua hipótese era mais forte. E a gente vê que o calendário maia funciona simplesmente até hoje, é usado até hoje, né? E eu, como falei, as aproximações, os movimentos que eles calcularam dos astros têm precisão de minutos comparados com tecnologias muito mais recentes, né? Então você vê o quão foi testado, como foi bem observado e registrado também por escrito. Infelizmente, boa parte dos escritos foram, né, apagados, mas a gente tem alguns aí que estão guardados em alguns museus, que eu acho que é importante ter esse registro histórico. Muito bem. E para nos ajudar nesse assunto, convidamos a querida Carolina de Assis Costa Moreira, astrônoma do Museu Ciência e Vida e mestre em História das Ciências, Técnicas e Epistemologia pela UFRJ. Inclusive, abrindo parênteses, eu tenho horror a esse termo, astronomia indígena. Horror. Assim, né, a gente está colocando a produção de conhecimento de milhares de povos diferentes numa mesma tagzinha, né? Ninguém faz isso com a astronomia ocidental, né? A gente fala, nossa astronomia greco-romana, esquecendo o fator arábico aí, mas tudo bem. Astronomia chinesa, astronomia, sei lá, egípcia. Mas os indígenas, né, meu Deus do céu, todo mundo ali no mesmo lugar.
Enfim, nesse contexto todo, né, o papel dos museus e centros de ciências, para mim, é poderosíssimo. Justamente por não estarmos engessados nas normas de disciplina da educação formal, a gente consegue, com muito mais facilidade, desenvolver atividades que dialoguem mais facilmente com outras lógicas de produção científica. Uma outra utilização do espaço, uma outra utilização das ferramentas, uma outra utilização da linguagem, né, das diferentes mídias que podem ser próprias de outras culturas. Então, a gente consegue ceder com mais facilidade espaço para os agentes dessas culturas virem e apresentarem os aspectos delas que são acessíveis ao nosso entendimento, mesmo nós não sendo participantes dessa cultura. Isso empodera demais, não só a eles, mas também a nós, porque a gente começa também a se enxergar, se racializar e racializar a nossa experiência. Então, uma divulgação científica em astronomia bem feita, ela vai fazer muito mais do que mostrar conceitos e catalogações sobre o céu. Ela vai permitir que você comece a vislumbrar todos os potenciais da realidade. Isso, para mim, é o verdadeiro papel da astronomia. Obrigada pelo convite, gente. Um grande abraço e até a próxima. Bom, e assim, depois desse áudio muito esclarecedor, terminamos o nosso terceiro e último bloco e vamos para as recomendações. Antes das recomendações, queremos apresentar o mais novo integrante do Meandros, e assim como fizemos com a Bia, fiquem com o jornalista formado pela Universidade Federal de Uberlândia, Jonathan Dias. Fala, Luciano. Fala, galera que está escutando o Meandros Podcast. Espero que vocês estejam gostando muito desse episódio. Eu sou o Jonathan Dias, sou formado em jornalismo pela UF e estou muito feliz de fazer parte de um projeto tão interessante, tão bacana, que traz assuntos muito importantes que estão em pauta, né? Na semana, no Twitter, nos jornais. E, bom, a Universidade Federal de Uberlândia, né, que eu formei, ela é muito conhecida pela interdisciplinaridade. Eu convivi com gente de todas as áreas, com estudantes, pesquisadores, professores de vários cursos. Isso atiçou a minha curiosidade, né, de pesquisar jornalismo científico, de entender, de divulgar pesquisas. Eu já trabalhei em assessoria de universidade como estagiário, já trabalhei na agência Bori, que também é especialista, né, em jornalismo científico. Atualmente eu faço jornalismo freelance, né? Escrevo textos, faço montagem para as redes sociais, já trabalhei com podcast também, então estou mega feliz com o convite e espero que eu possa contribuir, né, com os meus conhecimentos, com a minha experiência e também que o podcast contribua para a minha trajetória e para a minha formação, né, que é sempre constante, nunca termina, como jornalista de ciência. Valeu! Muito bem, vamos começar com as recomendações. Hoje vou deixar a Renata para o final, que vocês vão ver que é a melhor recomendação. Mais importante. Começando comigo, eu quero recomendar o livro Capitães da Areia, do Jorge Amado, que é um dos meus livros favoritos, assim, e é um livro que discute muitos temas que são sensíveis pra gente até hoje, que muita gente não conseguiu resolver, né, como população de rua, como fome, como, sabe, questões relacionadas a doenças e como a gente trata as pessoas. É um livro sensacional, assim, ao mesmo tempo que ele entretém por ser uma ficção, ele também te faz pensar muito em muita coisa, isso é legal. Ele tá editado pela Companhia das Letras e é bem fácil achar, recomendo demais que vocês leiam. E só um comentário, é Jorge Amado, né, gente? Porque Jorge Amado não tem como, Jorge Amado é Jorge Amado e Zélia Gattai é Zélia Gattai. Se você não sabe quem é Zélia Gattai, procure Zélia Gattai também, porque assim como Jorge Amado, merece muito bem ser lido. Muito bem, Luiz, sua recomendação. Bem, o clássico sériezinha, final de Meandros, né? Acho que a pauta de hoje foi meio pesada, né? Então vou recomendar uma coisa que é relacionado ao bloco 2, né, de maternidade na ciência, mas aqui é bem humorado. É uma série canadense que está na Netflix, que é Supermães, né? O nome não é muito bom, mas a série é muito boa. Ela está na 6ª temporada, então dá para, né, maratonar. E eu acho que para mim é imperdível, principalmente para mães e pais, mas todo mundo que conhece e convive com mães e pais vai entender bastante, né, a série. Né? O plot, de forma geral, é a vida de 4 mães durante e pós-maternidade, a relação com família e principalmente trabalho. Então acho que, para mim, o único ponto de crítica a essa série é o nome mesmo em português, que Supermães parece, né, super-heroína. Acho que as mães realmente não precisam disso. O nome em inglês é Mães Trabalhadoras, Working Moms, e eu acho que a tradução ao pé da letra seria mais interessante. E a série é especificamente sobre isso. Então fica a dica aí, Supermães, Netflix. Excelente. Então, fico muito feliz pela minha recomendação ter ficado por último, porque a minha indicação de hoje é simplesmente muito dengo e muito love,
porque eu trabalhei nos últimos 2 finais de semana, né? E eu quarentenei por 14 dias, foram 10, mas enfim, amanhã, exatamente, sexta-feira, vai fazer 15 dias que eu não piso o pé na rua por causa da Covid. E eu só quero muito saber de curtir o meu mozão, porque ele falou que vai me levar para uma viagem de Dia dos Namorados. Então, queria desejar Feliz Dia dos Namorados para quem for de namorar. E se você não namora, eu acho que apenas se curtir sozinho tá muito bom demais da conta. Bota o fundo musical aí, Mia. Muito bom. Então, gente, muito obrigado a todo mundo que ouviu mais esse episódio do Meandros e até semana que vem. Valeu, povo. Bebam água. É isso aí. Abraço. Curtam muito. Sigam o nosso podcast no Twitter, @meandrospodcast. Inscrevam-se por meio da plataforma preferida de podcast de vocês, ou no YouTube, caso prefira ouvir por lá, e também pelo nosso site meandros.com.br. Se quiser entrar em contato, é só mandar mensagem para nós nas nossas redes sociais, ou por e-mail no contato@meandros.